Começou. Oi, gente, boa noite, como vocês estão? E aí, tudo certinho? Hoje, então, a gente vai ter uma aula, continuando a aula passada, que foi argumentação prática e temas 1. Hoje, então, vai ser argumentação prática e temas 2. E o que diz essa aula, né? A gente tá vendo, então, alguns parágrafos de argumentação de alunos. E eu gostaria que a gente fosse lendo junto, procurando os erros nesses parágrafos, né? Então, na aula passada, a gente leu o parágrafo de a questão da adoção, problemas e desafios da adoção no Brasil. E hoje o tema é a dependência tecnológica na infância. Então, vamos ver a argumentação na prática, pensar nos erros e pensar nos acertos que aparecem. E depois a gente também vai discutir um pouquinho sobre a questão da tecnologia na infância, né? Coisas que vocês podem trazer de ideias para redação. Então vamos lá ler. Esse aluno escreveu: o abuso da internet por crianças e adolescentes pode afetar a interação social dessas, assim como, em casos mais graves, ocasionar dependência e vício. As crianças passam mais de 4 horas online por dia. Em vez de estar fazendo algo produtivo, como, por exemplo, brincar no quintal de bola ou até mesmo conversar com pessoas próximas, como pais, irmãos, avós e tios. Isso impede o contato físico com o mundo exterior e dificulta o crescimento social. O que será que tem de errado nesse parágrafo? Esse parágrafo não apresenta tantos erros, mas o que eu salientaria aqui está em amarelo. É uma coisa que é muito importante de vocês aprenderem, que é a generalização. Quando ele fala as crianças passam mais de 4 horas online por dia, ele está generalizando toda a população infantil do Brasil, como se todas as crianças passassem mais de 4 horas online por dia. Então, quem que fala isso? Será que a gente pode realmente generalizar um dado como esse e falar que as crianças passam mais de 4 horas por dia? Porque quando a gente fala isso, dá a entender que são todas as crianças que passam esse horário online, né? E não, gente, a gente sabe que tem muita criança que nem acesso à internet tem. E tem criança que, né, passa menos, tem criança que passa mais. Então, sempre evitar generalizar essas informações e todas as informações no texto. E também contextualizar essas informações. Então, ele poderia colocar, por exemplo, para atenuar esse erro, assim, ó. Geralmente, algumas crianças, ou grande maioria das crianças, passam mais de 4 horas por dia. E também sempre pontuando quando você traz uma informação assim, da onde vem essa informação. Isso é importante também. Além disso, ao invés dele falar assim, ó, em vez de estar fazendo algo produtivo como brincar no quintal de bola ou conversar com pessoas próximas, ele poderia deixar esse argumento dele, que não está completamente errado, mas ele poderia ter deixado esse argumento mais cirúrgico, mais técnico, né? Ele poderia ter falado assim, ó, poderia estar fazendo outras atividades produtivas, como socializar com a sua família, que é extremamente importante para o seu desenvolvimento e crescimento afetivo e social. Então, e não apenas deixar raso, uma informação rasa, como, deveria estar conversando com irmãos, avós, tios. Então, sempre buscar usar termos mais técnicos quando você for usar um exemplo do cotidiano. E aí, mais uma vez, eu vou falar isso pra vocês, que é utilizar conhecimentos do seu dia a dia na redação. Isso é muito bom, mas a gente tem que usar isso de uma maneira mais adequada. Então, rebuscando mais a linguagem, como eu falei, né? Ao invés de falar, deveria estar conversando com o tio e com a avó, colocar, deveria estar socializando mais com as pessoas de sua família, ao seu entorno. Então, usar termos mais técnicos para deixar mais adequado a linguagem dissertativa. E também sempre importante dar ideias para vocês trazerem o cotidiano na redação. Na aula passada eu falei, por exemplo, de usar o filme O Meu Malvado Favorito numa argumentação sobre adoção e sobre o uso da tecnologia na infância, na adolescência. Vocês podem usar o filme da Larissa Manoela, por exemplo, o modo avião. Então, se cair alguma coisa sobre abuso da tecnologia, uso abusivo da tecnologia, consequências negativas do uso da tecnologia, pode citar esse filme da Larissa Manoela, que tem ali na Netflix. É um filme de comédia romântica e tudo mais. Então, bora abrir essa cabeça aí, que tem muito conteúdo
inútil, que a gente acha que é inútil, mas a gente tem que usar ele de maneira útil na nossa redação. E para fazer isso, vamos, né, trabalhar essa linguagem, trazer ela mais para técnica, para linguagem mais técnica, mais objetiva e mais formal. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, de coisas que poderiam ter ajudado esse parágrafo a ficar mais técnico, a ficar mais bonito, né, com argumentos de mais autoridade, com mais informações. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar é que o trabalho da criança é a brincadeira. A criança, ela aprende brincando e ela deve brincar. O brincar, ele é a atividade fundamental, primordial e principal na vida da criança. É por meio da brincadeira que ela vai aprender linguagem, conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos, que ela vai aprender arte e tudo mais. Então a gente pode pensar, por exemplo, na escolinha, quando a gente era pequena, a gente aprendia por meio de brincadeiras. Tudo que a gente aprendeu na nossa infância foi por meio de brincadeiras. E aí as professoras na pedagogia e tudo mais, é uma ciência que estuda, né, como ensinar as crianças da maneira mais adequada possível. E sempre tá ali no cerne a brincadeira. Então, na brincadeira, a gente desenvolve agilidades como liderança, proatividade, memória, imaginação, confiança, trabalho em equipe, coordenação motora, domínio de emoção, controle de ansiedade, força, equilíbrio. Então, por exemplo, se você tá jogando um jogo ali, um jogo de tabuleiro, você tá aprendendo habilidades de lógica, você tá aprendendo a lidar ali com as emoções do outro e com a sua emoção, caso você perca ou caso você ganhe. Você tá aprendendo a controlar a sua ansiedade do seu tempo, né? A hora que você vai jogar, aprender que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então, todas as brincadeiras são muito importantes na infância para desenvolver tudo isso. Imaginação na hora que você tá brincando, proatividade, liderança na hora que você vai formar uma brincadeira ali em equipe. Então, a brincadeira ela é muito importante na infância. Ele poderia ter salientado, por exemplo, quando ele fala atividades mais produtivas, como brincar no quintal. Então, por que o brincar no quintal é importante? Por que é produtivo brincar no quintal? Isso fica um ponto sem nó, levanta ali uma dúvida na nossa cabeça. Porque tem gente que é ignorante, que acha que brincar não significa nada, que brincar é perda de tempo, e que a criança tem que estar sempre ali aprendendo alguma coisa, lendo, ou aprendendo inglês, espanhol, e lota ali a criança de atividades que podem ser muito interessantes para ela, mas também não permitir que essa criança desenvolva a brincadeira e a imaginação também é um erro. Então, a criança tem que brincar. E faltou falar ali por que a brincadeira é produtiva, por que a brincadeira é importante. Porque é o trabalho essencial da criança. E é muito importante. E é tão importante a brincadeira, gente, e aqui tá escrito isso, que hoje em dia as crianças, elas brincam menos de atividades motoras. Elas brincam menos de subir em árvores, como tá aqui, vou deixar esse slide porque ele tá mais bonito. Mas elas brincam menos de subir em árvore, elas brincam menos de bicicleta, de patinete, de coisas que mexem o corpo. E mexer o corpo é muito importante. E é muito interessante os dados recentes de hospitais que mostram que as quedas são os principais motivos de internação de crianças por acidentes. É 56% das internações de crianças. Depois vem riscos acidentais por respiração e choque. Então, cada vez mais aumenta a internação de criança por acidentes por queda. E por que será? Porque essas atividades motoras, desenvolvimentos motores, não estão sendo desenvolvidos nas crianças. Esse brincar de subir em árvore, brincar de mexer nas coisas, de enfiar a mão em terra, de correr, de pega-pega, brincar na rua. Cada vez mais as crianças estão ficando dentro de casa, cada vez mais sedentárias, cada vez mais vendo televisão, mexendo em tablet, mexendo em computador. E não está sendo desenvolvida as atividades motoras dela, e isso está aumentando as quedas das crianças. Essa informação eu estudei uma vez em uma disciplina que chamava psicomotricidade, que a gente estudou como é importante, né, a motricidade da criança. Além disso, gente, tem muito perigo
na internet na infância. E se essa criança tem um acesso ilimitado à internet, sem a supervisão de nenhum adulto, e sem nenhum adulto para ensinar ela a selecionar os conteúdos que ela vai acessar, a internet pode ser perigoso. Então tem a história da Momo, que assustou muita gente, e tem a história da baleia azul, que muitos de vocês devem conhecer, porque foram muito divulgadas. A Momo, não se sabe, eu não achei informações se foi fake news ou não. Então, eu achei muitas notícias falando que podia ser fake news e muitas notícias falando que não era fake news. Sinceramente, eu não sei. Pra quem não sabe, a Momo foi esse boneco horrível aqui que estava... As pessoas falam, né, que estava aparecendo em alguns vídeos infantis pra assustar as crianças e pra causar maldade na cabeça da criança, né? Então, assustar ela e, inclusive, estava incitando a criança a cometer violências com o irmãozinho e autoviolências contra ela mesma. Assim como a Baleia Azul, que isso sim era verdade, 100% confirmado. Baleia Azul foi um jogo que levou, inclusive, algumas crianças à morte e que era um jogo que desafiava a criança na internet. Então, tinha lá várias lições que a criança tinha que fazer. E ela era manipulada e enganada por esse jogo. E a última desafio desse jogo era o suicídio dessa criança. E algumas crianças foram vítimas da baleia azul. Aí agora aqui, ó, tem outra argumentação pra gente ler e achar os erros. Então, quais os erros nesse parágrafo? Enfim, vou ler. Enfim, quanto mais tempo se passa conectado, mais riscos podem surgir e afetar sua saúde, tanto física quanto mental, causando como ansiedade, falta de atenção e dificuldade no aprendizado. Sem contar que há inúmeros casos em que a criança pode estar acessando algo sem ser classificado para a sua idade adequada, gerando assim desconforto para alguns pais que acabam por supervisionar os seus filhos, consomem o que os seus filhos consomem quando estão em seu mundinho virtual. Contudo, ao mesmo tempo em que a internet vem para ajudar e entreter, ela pode gerar riscos. Então, o cuidado é redobrado para com o mundo infantil e seu crescimento, através de um mundo novo e cheio de artimanhas, chamado internet. Esse parágrafo tem bastante erros. Então, ai, será que a minha cabeça tá pegando aí? Ficou muito... Acho que tá pegando. Vou colocar aqui, ó. Desculpa, gente. Vou colocar menorzinho. Então, o que tinha de erro nesse parágrafo? Um dos erros aqui é quando ele... Primeira coisa, né? Quando ele fala mais riscos podem surgir e afetar sua saúde. Sua quem? Com quem que ele tá falando nesse sua? O sua, ele é um pronome que ele vai se referir a alguma coisa, né? Então, essa bolsa é sua, essa cachorra é sua. Então, tá falando que essa cachorra é de alguém, tá referindo a alguém. Nesse caso, não tá se referindo a ninguém. Não tem nenhum outro pronome, nenhum outro sujeito, nenhuma outra pessoa para se referir. Ou seja, quando ele coloca esse sua, ele está conversando com o leitor, que é um erro drástico na dissertação, que não pode cometer, que é a interlocução, é o que a gente chama de interlocução. É quando o autor do texto, o escritor do texto, conversa com o leitor. Então ele fala, ei, você aí, cuidado com a sua saúde física, cuidado com a sua saúde mental. E é muito errado fazer isso na dissertação e não em todos os textos. Inclusive, vou ressaltar para vocês, Machado de Assis é um escritor que faz isso em todos os textos dele, praticamente, e tem muitas coisas positivas em fazer essa interlocução, não no texto dissertativo. No texto dissertativo não pode fazer isso de maneira alguma. Mas a interlocução, ela é positiva na medida em que ela é mais atraente quando você está lendo um livro, quando você está lendo uma obra literária, um conto e etc. E o autor tá lá te chamando para dentro do texto dele, né? Conversando com você. E aí você começa a se envolver mais na história, você começa a se identificar mais. Você flerta mais com aquele autor, ele flerta com você. Ele te seduz, te chama mais, que é uma característica do Machado de Assis, que cai sempre em vestibulares. Falei isso também em várias outras aulas que eu uso ele de exemplo.
E cai muito textos do Machado de Assis. Inclusive pode cair em questões fechadas e questões abertas de literatura e interpretação de texto, perguntando assim pra vocês: onde tem interlocução nesse trecho? E aí vocês têm que responder ou escrevendo, né, por extenso na questão aberta, ou marcando ali a questão. Então, vamos reconhecer as interlocuções quando vocês fizerem isso no texto de vocês, para evitar fazer ela, não fazer jamais. E também para saber reconhecer na hora de responder as questões, porque com certeza isso sempre cai nos vestibulares. Um outro erro, gente, é quando logo em seguida ela fala assim, ó: então pode afetar sua saúde, tanto física quanto mental, causando como ansiedade, falta de atenção e dificuldade no aprendizado. Então a gente repara que ela cita saúde física e ela cita saúde mental, mas ela só dá exemplo de saúde mental, que é ansiedade, falta de atenção e aprendizado. E ela citou ali a saúde física também, então tem uma quebra de paralelismo na redação. Ela podia ter ali no meio colocado um exemplo de saúde física, para ficar mais bonito, para ficar mais paralelo o texto, para ficar aquilo que eu chamo de ponto com nó, porque tá um ponto sem nó. Quando você cita uma coisa pra pessoa e não responde, que é aquilo, né, que eu sempre falo, que a redação ela é um jogo de vôlei. Falei isso na aula passada também, vou falar de novo. A redação ela é um jogo de vôlei, que a gente tá lá jogando, e aí a gente levanta a bola e tem que cortar a bola. Então levantou a bola da saúde física e não cortou a bola da saúde física. Ficou ali uma pulga atrás da orelha pensando: mas tá, e um exemplo de saúde física qual que é? Não teve exemplo de saúde física. E aí no jogo de vôlei, quando a gente levanta a bola e não corta a bola, o que a gente faz? A gente perde ponto. Assim também é na redação. Para ter uma boa argumentação, levantou o ponto, corta esse ponto. Outro problema que é a informalidade, logo depois ela fala: sem contar que há os inúmeros casos em que a criança pode estar acessando algo sem ser classificado para sua idade adequada. Esse sem contar, parece que a gente tá conversando com um amigo na mesa do bar, né? Aquele cara, ele é terrivelmente escroto, sem contar que ele também é feio, né? Então, é esse sem contar ali, parece que a gente tá conversando com um amigo. Não, gente, eu já dei pra vocês tabelas de conectivos, já trabalhei com vocês conectivos, vamos sempre pensar em conectivos adequados. Então, outro conectivo adequado ali é um conectivo de adição, adicionando uma ideia à outra, a passada. Então, ficaria além disso, ademais, há inúmeros casos em que a criança pode estar acessando algo sem ser adequado para sua idade. Outro erro ali, o erro de número 5, aqui, que é erro de autoridade na argumentação. Por quê? Porque ela fala que a criança está acessando algo sem ser adequado para sua idade, e ela fala que isso está gerando desconforto para alguns pais que acabam por supervisionar o que seus filhos consomem. Por que é um erro de autoridade na argumentação? Porque, assim, a gente sabe que é perigoso a criança ficar acessando coisa que não é adequado para sua idade, mas, gente, é um erro de autoridade na redação, porque isso vai gerar desconforto para os pais. Sim, pode gerar um desconforto para os pais, ok, mas foda-se trazer isso na redação, sabe? Tipo, pra que trazer isso na redação? A gente tem inúmeras consequências danosas pro desenvolvimento dessa criança quando ela acessa alguma coisa inadequada. E é, inclusive, o pai o responsável por orientar o consumo dessa internet, o maior responsável por orientar esse consumo na internet. Então, a problemática, na verdade, não tá no desconforto que esse pai vai sentir. O pai ficou desconfortável porque o menino tava mexendo na pornografia, porque o menino tava vendo morte, assassinato ali, o pai ficou com medo, não sabe como lidar com aquilo. Então, tipo assim, o pai, ele é o responsável por aquilo. E, na verdade, é um erro de autoridade porque não fica claro o que pode gerar esse desconforto, como esses exemplos que eu acabei de citar, como pornografia e violência. E também não fica claro as consequências danosas que isso pode trazer para o psicológico dessa criança, para o desenvolvimento dessa criança e para a vida futura dessa criança como um adulto, como um cidadão. Então, é um erro de autoridade? O que significa falar que é um erro de autoridade na argumentação? É quando você traz uma argumentação ali
choncha, feia, sonsa. Tá uma argumentação assim, ó, inadequada. Porque o foco dessa problemática não é o desconforto dos pais, mas sim a consequência para essa criança e tudo isso que eu falei pra vocês. Além disso, quando ela fala mundinho virtual, também é extremamente informal, né? Não preciso nem citar, a gente já trabalhou em informalidade, mas é apenas ressaltando que isso é extremamente informal. E ali no final, né, pra finalizar os erros dessa argumentação, o aluno fala: contudo, ao mesmo tempo em que a internet vem para ajudar a entreter, ela pode gerar riscos. Então, cuidado é redobrado com o mundo infantil e seu crescimento através de um mundo novo e cheio de artimanhas chamado internet. Gente, isso aí é um parágrafo de conclusão. Essa parte deveria estar na conclusão. Por quê? Porque ela conclui todas as ideias que ela já trouxe ali naquele parágrafo, que é que pode gerar riscos, nesse parágrafo e no resto da redação, que é que pode gerar riscos, que o cuidado tem que ser redobrado e que tem artimanhas, perigos na internet. Então, isso deveria estar na conclusão, porque a conclusão ela é uma parte do texto que ela deve resumir as principais ideias que aparecem ao longo de todo o texto. E as principais ideias desse texto, como a gente viu nos 2 parágrafos, é que a internet pode entreter, mas ela traz riscos e tem que ter cuidado. A gente percebe que não tem nenhuma problematização. Lembra que eu falei pra vocês que na argumentação tem que ter problematização? Tem que ter relações causais. Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? Tem que ter crítica, tem que ser crítico. O que tá sendo crítico ali? Nada, tá apenas reformulando e reafirmando tudo que já afirmou. Então, isso daí é um ótimo exemplo do que é a conclusão. Eu ainda não expliquei a conclusão de uma maneira, né? Nunca fiz uma aula só de conclusão, a gente ainda vai chegar nessa parte, a gente tá na argumentação, trabalhando na argumentação. Mas a conclusão, ela é isso. A conclusão, ela é esse resuminho de ideias sem trazer ideias novas, que é uma coisa que eu já falei várias vezes. Nunca trazer ideias novas na conclusão. Então, isso é um erro estrutural. Um erro de estrutura que essa parte não deveria estar no parágrafo argumentativo, mas sim no parágrafo conclusivo. Entendeu? Então, vamos falar um pouquinho de coisas que poderia melhorar essa argumentação. Então, problemas da tecnologia na saúde física. A gente sabe que tem vários problemas quando a tecnologia é usada de uma maneira exacerbada e exagerada na saúde física. Então, por exemplo, eu nessa pandemia fico o dia inteiro fazendo coisa na internet, porque todas as nossas atividades estão sendo no computador, morrendo de dor nas costas, né? Já me sinto uma velha com 80 anos, porque a tecnologia pode dar esses problemas nas articulações, na musculatura, tendinite, bursite, disfunções articulares, pode dar problema na pele, isso eu não sabia, mas é muita exposição à luz artificial, então é sempre importante tá usando um protetor solar na pele, porque a gente fica exposto à luz solar o tempo inteiro, e isso pode levar a mutações e melasmas. O que é essas mutações e melasma, né? Tipo um câncer, não é câncer, tipo um câncer, né? Mas não chega a ser, e eu acho também, viu, gente? Não sou médica. Mas essas informações eu tirei da internet, só o melasma e a mutação que podem levar a um câncer, não chegando a ser um câncer, mas pode levar. Enfim. O olho, que pode aumentar a miopia, eu já tenho 6 graus de miopia, nossa, meu olho chora. Além disso, levar a irritação do olho, porque pode deixar ele mais seco. Mas enfim, né? O maior problema, na verdade, da tecnologia é o sedentarismo e a epidemia da obesidade. Hoje em dia a gente vive no Brasil e no mundo o que a gente chama de epidemia da obesidade. E eu vou colocar um videozinho do Drauzio, pra quem não sabe. O Drauzio Varela é o grande amor da minha vida. Eu amo os livros dele e eu sempre recomendo. Leiam Estação Carandiru, leiam Prisioneiras, do Drauzio Varela. Ele é perfeito, gente. Vamos escutar, então, ele falando. Existe uma epidemia de obesidade no Brasil. A cada levantamento, aumenta o número daqueles com excesso de peso. Hoje, tem excesso de peso 52% dos adultos no Brasil. Nós estamos indo atrás dos americanos. Lá são mais 70% acima do peso. Nós temos 17% dos adultos obesos no Brasil. Eles têm 30%.
A obesidade é calculada a partir do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o que você faz dividindo o peso pela altura ao quadrado. Peso sobre a altura vezes a altura. Quando passa de 30 é obesidade. Nós já estamos com 17%. Quais são as causas dessa epidemia? Bom, muitas delas ligadas ao próprio conforto da vida moderna. O homem moderno não anda mais na cidade. Ele se locomove de ônibus ou ele se locomove de carro e anda pouco, como média, no final do dia. Menos movimento, menos energia gasta. Então, na verdade, nós temos que comer menos. E hoje nós temos toda essa culinária, esses alimentos baratos e de boa qualidade à nossa disposição. Em segundo lugar, ninguém mais tem tempo de cozinhar em casa. E a indústria, então, entrou com os alimentos altamente processados. Você vai ao supermercado e compra uma lasanha congelada, descongela e tem essa lasanha no jantar. Só que é uma lasanha altamente calórica. Os refrigerantes que invadiram a mesa, os sucos adocicados, os carboidratos, que são alimentos baratos vendidos nas prateleiras dos supermercados, os sanduíches de rua para aqueles que não têm tempo. Então nós temos essa avalanche de alimentos altamente calóricos para uma população que cada vez se movimenta menos. Isto tem levado a essa epidemia. Além disso, toda a publicidade de alimentos que vai para a televisão, especialmente para as crianças, que ficam vendo os programas infantis e aqueles alimentos em geral doces, alimentos altamente processados, as cantinas escolares que oferecem alimentos altamente calóricos. Esse é o aspecto social da epidemia de obesidade. Então, gente, a gente vive numa epidemia de obesidade, como o Drauzio trouxe alguns dados pra gente, e isso na infância tem cada vez crescido mais. A gente está tendo muitas crianças obesas, o que é extremamente triste. Além da epidemia da obesidade, a gente também tem epidemia de diabetes hoje em dia na sociedade. Não sei se é epidemia, mas casos crescentes de diabetes e hipertensão. Uma das causas que mais se morre no Brasil, a causa que mais morre no Brasil é a parada cardíaca e problema de coração. E por que vem esses problemas de coração? Por falta de alimentação adequada e exercício físico. E a gente já trabalhou bastante sobre saúde primária, já conversamos sobre saúde primária, então apenas lembrando dessas questões de saúde preventiva, que é uma coisa que falta na nossa sociedade. Essa questão do sedentarismo, acho que o Drauzio Varela, ele pontua nesse vídeo dele muitas questões relacionadas. Por exemplo, a tecnologia de locomoção, né? Porque carros, ônibus, essas coisas são tecnologias também. E hoje em dia a gente se movimenta muito menos. Então antes era muito mais comum a gente andar a pé e tudo mais, gastar mais energia. E isso ajudava a prevenir muitas doenças, ajudava a prevenir a obesidade e tudo mais. Além da questão da alimentação, que a gente tem hoje em dia muitos alimentos ultraprocessados que são um veneno para a nossa saúde, né? Então, alimentos congelados, fast foods, alimentos hiperaçucarados, que são todos esses industrializados e embutidos, que fazem muito mal. E atrelado a isso na infância, a gente tem também a publicidade infantil junto com esses alimentos, que é uma coisa que o nosso governo deveria proibir e intervir diretamente. Então, tipo, aqueles bolinhos hiperaçucarados, e ultraprocessado para criança, que vem com adesivo e vem com presentinho, e quando vem de salgadinho e vem tipo taz no salgadinho e presente, coisa, blá blá blá, tipo McDonald's que vem com brinde e tudo mais. Muitas vezes as crianças, elas começam a comer esses alimentos por causa desses brindes, por causa desses presentinhos, e o açúcar, ele é um alimento altamente viciante. O açúcar é uma droga na alimentação, literalmente uma droga. E esses assuntos de alimentação, eu tenho uma aula também que a gente só fala disso, de obesidade, alimentação, sociedade e tudo mais, porque a alimentação é uma coisa que tem que ser muito discutida na nossa sociedade. A gente precisa aprender sobre o impacto da alimentação na sociedade e na nossa saúde física. Então tá aí apenas um spoiler sobre a questão da obesidade, que é uma epidemia.
E é uma epidemia grave. E o uso de tecnologia, né, tá cada vez piorando e agravando mais a obesidade. E não apenas a tecnologia que vem na nossa cabeça, que é a televisão e a tecnologia do celular, do tablet e tudo mais, né? Tem a tecnologia, como eu citei, a tecnologia do carro, por exemplo. Enfim, é uma epidemia e é uma epidemia grave que a gente tem que repensar e atuar em relação a isso. Além disso, ele cita, né, o constrangimento dos pais, cita ali naquele parágrafo consequências e tal, mas não fala que causa esse constrangimento, não fala o que essa criança pode estar acessando de tão grave nessa internet, né? Então a gente sabe da pornografia, por exemplo, que é extremamente inadequada para a criança e que ela tem consequências extremamente negativas para o comportamento sexual masculino e feminino também. Por quê, gente? Na pornografia, o tipo de sexo que está exposto ali na pornografia não é o sexo da vida real, não é o sexo que as pessoas de carne e osso na vida real fazem. É uma ficção aquilo. E uma ficção que reproduz uma idealização sexual não compatível com a realidade. Então, as mulheres que estão ali naquela expressas fazendo o pornô são sempre mulheres extremamente magras, extremamente depiladas, com um corpo perfeito. Muitas vezes coloca ali um Photoshop danado. Aí os homens a mesma coisa, né? É assim uma performance sexual que parece uma britadeira do Max Steel ali. E, nossa, perfeito, né? Não preciso nem entrar em mais descrições para não baixar meu nível. Mas, enfim, é uma idealização sexual não compatível com a realidade. E isso pode ter uma influência muito danosa, principalmente na adolescência, quando a criança tá ali passando pela pré-adolescência. A adolescência, ela começa a ver pornografia, ela começa a ver o corpo dela, ver o corpo daqueles atores, a performance sexual daqueles atores. E ela não entende que aquilo não é a realidade. Porque qual que é a realidade? Alguém fala pra ela a realidade? Ela tem acesso à realidade como ela é? Alguém senta com ela e explica o que é a sexualidade humana, o que é o sexo humano, o que é o corpo humano, sem tabus, né? Falando sobre as implicações sociais disso? Raramente, gente. Muito raramente. Eu, por exemplo, não tive educação sexual adequada na escola. Lembro de ter tido uma roda de conversa e só quando tinha 14 anos. E se a gente for perguntar, por exemplo, se a gente estivesse na aula presencial e fosse discutir sobre isso, perguntar como foi a aula de educação sexual de vocês, a resposta que mais a gente recebe como professor é ensinar a colocar camisinha. Ensinar a colocar camisinha é importante, mas não discute tudo que está envolvido na sexualidade. E enfim, tem essa idealização sexual não compatível com a realidade. Ninguém fica 1 hora transando igual uma britadeira. E, além disso, tem a objetificação feminina de ter aquele corpo perfeito e da mulher ser subjugada nos filmes pornôs. Então, a mulher no filme pornô, ela apanha, ela é espancada. O corpo feminino, ele é objetificado como se ele fosse um objeto de prazer para o homem. E não como se a mulher também fosse uma pessoa que tem prazer. Então, aquele corpo, ele é utilizado unicamente, na grande maioria dos filmes, para o prazer masculino, sem levar em conta como que funciona o prazer feminino, como que a mulher chega a gozar, a ter um prazer e tudo mais. Isso não é levado em conta na pornografia. E aí isso causa um comportamento sexual muito negativo, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque daí os meninos e as meninas, eles acabam usando a pornografia como um material educativo, só que não é um material educativo. É um material comercial utilizado para o lucro e que subjuga o corpo das mulheres. E, a minha cara vai ficar aqui de novo, novamente, e que tem uma outra implicação extremamente danosa da pornografia, que é o fato de, na pornografia, as mulheres estão sofrendo abuso e assédio sexual e muitas vezes elas são estupradas ao fazer esses vídeos pornôs. Então tem aqui, e aí o que os homens estão vendo, que as pessoas estão consumindo, porque a pornografia ela também pode ser
consumida pelas mulheres, claro, mas se a gente for analisar os dados, quem mais consome pornografia são os homens. Tem esse documentário da Netflix que trabalha sobre esses casos de estupro e fala sobre as questões negativas envolvendo a pornografia. Chama Hot Girls Wanted. É muito bom esse documentário. E o que fala nesse documentário? Mostra uma série de meninas e mulheres que foram enganadas pela indústria da pornografia. E aí chega lá a menina, ela assina um contrato que ela vai fazer X coisa ali naquele vídeo. E chega na hora do vídeo, o cara faz com ela e o diretor permite, o cameraman filma e tudo mais, e ela tá ali sozinha. E o cara acaba fazendo com ela mais 10 coisas que não estavam no contrato, que não estavam no consentimento dessa mulher. Coisas como a garganta profunda, de enfiar tudo na boca da menina, ou de fazer ela fazer coisas extremamente humilhantes, de bater nela ali, subjugar ela, enfim, uma série de comportamentos sexuais que não estavam acordados com ela, que não estava de acordo, que ela não concordou. Ou seja, isso é um estupro, porque quando alguém faz com o corpo de uma mulher e com uma mulher uma coisa que ela não concordou, uma coisa que ela não quer, contra a vontade dela, isso é um estupro. E a gente tem diversos casos em que essas atrizes pornôs, elas morrem mais cedo, elas desenvolvem mais adicção por drogas, álcool e tudo mais, elas desenvolvem mais casos de ansiedade, de depressão. Tem uma série de estudos sendo feitos em relação a isso. Aqui tem um artigo científico, é uma leitura aprofundada que eu coloquei para quem tiver mais interesse nisso. Lembrando que artigo científico é mais chato de ler, mas vocês podem encontrar mais conteúdos disso. Tem uma série de documentários sobre isso. Tem páginas no Facebook também. Tem uma página no Facebook, eu esqueci o nome. Acho que chama Contra a Pornografia, alguma coisa assim. Que sempre está publicando estudo, matéria sobre isso. E esses dias eles publicaram que a pornografia tem aumentado cada vez mais na pandemia. Então é grave, é uma coisa pra gente se pensar sobre esse consumo do pornô, né? Não só na infância, porque a idade média que os meninos estão consumindo pornografia é a partir dos 9 anos. Gente, a minha sobrinha tem 9 anos, ela é completamente criança, eu não consigo imaginar uma criança de 9 anos assistindo pornografia. Então isso pode ter uma série de consequências negativas, como ensinar os meninos a respeitarem cada vez menos as meninas, a subjugarem cada vez mais o corpo das meninas, a objetificarem o corpo dessas meninas, além dessa idealização sexual que não é compatível com a realidade, a levar essa criança a desenvolver ansiedade, depressão em relação ao corpo dela e em relação à performance sexual dela, porque ela vê uma coisa ali no filme que não é compatível com a realidade. E aí eu coloquei aqui essa foto da Linda Lovelace e uma frase dela cortou um pouquinho, mas na frase tá escrito: quando você vê Garganta Profunda, você está me vendo ser estuprada. Foi ela quem disse isso. Garganta Profunda é um dos filmes pornôs mais famosos e essa atriz pornô é extremamente famosa. E nesse filme ela foi estuprada na Garganta Profunda. Por quê? Porque ela não foi acordado dela fazer isso. Então, quando você vê isso, você tem prazer. Na maioria dos filmes pornôs, você não está tendo prazer no sexo. Você não está tendo prazer na masturbação. Você tá tendo prazer implicitamente em estupro, em mulheres sendo estupradas. Isso é extremamente problemático, é uma discussão que eu também gostaria de trazer mais a fundo. Mas a gente traz aqui como um recorte sobre a tecnologia e a infância. E aí a gente pode ver como esse assunto também é um assunto que, sobre a tecnologia, né, as consequências na infância, a gente tratou de várias coisas que não caem apenas nesse tema. Então, sobre saúde pública, sobre feminismo, sobre sexualidade, sobre relação de pais e filhos, tecnologia, enfim. A gente está conversando sobre muita coisa, né, nessa aula. Aí, uma outra coisa que eu queria pontuar é sobre tecnologia e violência. Que a criança, quando ela não tem essa tecnologia adequada, quando ela não é ensinada a utilizar essa tecnologia de uma maneira adequada, ela pode virar um adulto escroto, que utiliza a tecnologia de uma maneira escrota. E um exemplo disso é um caso que teve lá nos Estados Unidos, que um rapaz matou uma menina mais nova, acho que ela tinha uns 15, 16 anos. Ele marcou um encontro com ela na internet
em site. A menina foi se encontrar com ele e tudo mais, ele matou ela e publicou as fotos no Instagram. E essas fotos ficaram lá horas até que o Instagram e as ferramentas do Instagram viram, caíram a conta, proibiram isso. Mas ficou horas e muita gente viu, muita gente conseguiu tirar print dessas fotos e compartilhar. Essas fotos viralizaram. Então, isso tem uma consequência muito grave para a família dessa vítima, que além de sofrer com a morte dessa menina, ainda sofre com a divulgação disso. E a gente sabe que quando uma coisa cai em rede, essa família pode ter sofrido ataques, pode ter sofrido uma série de comentários maldosos, de gente que vira e fala: mas a sua filha não tinha que estar em um encontro, por que a sua filha saiu de casa, que mãe é você que deixa a sua filha sair de casa. Enfim, isso pode ter uma série de comentários maldosos, assim como crianças poderiam estar nesse Instagram e ter visto essas fotos extremamente violentas de um corpo morto. Então, são fotos que chocam até mesmo adultos e muitas pessoas podem ficar com isso, pode criar uma ansiedade em relação a isso. Além de serem fotos que podem trazer gatilho para as pessoas. O que é o gatilho? Quando você vê uma coisa, isso pode desencadear uma ansiedade em você. Você já tem ali uma série de ansiedade, daí você vai lá e você lê uma notícia dessa e isso te lembra da sua filha que foi morta, do seu pai que sei lá, que foi morto, blá blá blá, isso desencadeia ali uma ansiedade e tudo mais. Então é muito nocivo isso e é um desrespeito à família. E além disso, gente, também teve o massacre de Suzano, que é um exemplo que ficou super famoso. E aqui, né, eu coloquei na foto algumas das vítimas do massacre de Suzano. Não coloquei fotos dos assassinos do massacre, porque o que eles queriam era justamente ficar famosos, essa repercussão na internet, né? Aparecer ali e tudo mais, e que ficassem falando sobre eles. Então, não, quem a gente tem que lembrar são das vítimas, são dos heróis que lutaram contra eles e que salvaram diversas crianças nesse massacre. Para quem não se lembra, o massacre de Suzano, que aconteceu no ano passado, que era adolescente e adulto, assim, juvenil, né? Tipo, acho que era 18, 19 anos as pessoas que mataram, não lembro, mas enfim. Eram ex-alunos que invadiram essa escola e começaram a matar os estudantes e as professoras dessa escola. E o que eu queria falar, né, disso, principalmente, é a questão da Deep Web. A Deep Web, ela é uma internet que ela não é a internet que a gente tem acesso. Para você ter acesso à Deep Web, você tem que baixar software, você tem que baixar sei lá o que no seu computador. E ela é uma internet em que você pode comprar de tudo. Você pode comprar droga, você pode comprar arma, você pode comprar até... Falam, né, que você pode comprar até um escravo sexual nessa internet. Então ela vende tudo que é proibido. Tem essa questão da exploração sexual na Deep Web. Filmes pornográficos na Deep Web de crianças sendo estupradas e tudo mais. E aí, a exposição à violência que essa criança pode ter nessa Deep Web. E por que eu tô falando da Deep Web do massacre de Suzano? Porque os assassinos do massacre de Suzano, eles frequentavam um fórum fascista na Deep Web, um fórum de ódio na Deep Web, em que eles salientavam o ódio e que esses massacres, como o massacre de Columbine, que é tipo esse massacre de Suzano, né, que é quando as pessoas vão em uma escola, fazem um massacre, vão em um show e fazem um massacre, eles eram fomentados, ou seja, eles eram influenciados positivamente a fazer esse massacre. Eram fóruns de ódio na Deep Web, que também é fomentado isso. Então isso é muito perigoso, as crianças terem contato a isso, e quando os pais não têm uma supervisão adequada nessa tecnologia para ensinar a criança o que ela pode ver, o que ela não pode ver, e, né, pra ver o que essa criança está consumindo, ver se essa criança precisa ser assistida por pais, por professores e etc. Isso pode ter consequências muito graves, como massacre, ou como essas questões da pornografia. Enfim, é sempre importante a criança ter a supervisão de um adulto. E além disso também, é importante os adultos e as crianças, todos nós, adolescentes, velhos, idosos, todo mundo, é importante a gente ser ensinado
a como utilizar essa tecnologia de maneira adequada. E a gente não é ensinado em relação a isso, gente. Eu compartilhei com vocês esses dias um vídeo da drag queen Rita Van Hout, que ela tem um canal Tempero Drag, que ela fala justamente a isso, que a gente não é ensinado a utilizar a tecnologia a nosso favor. E a tecnologia, ela tem muita coisa positiva na nossa vida. A gente pode se informar, a gente pode ver filme, a gente tem muito mais acesso a documentário, a cultura, e é uma série de coisas bacanas na internet, e a gente tem que ser ensinado a procurar essas coisas positivas, a utilizar o nosso tempo na internet com mais sabedoria, e não, gastar o nosso tempo na internet com 10 horas inúteis no Instagram. É da hora também a gente fazer coisas inúteis na nossa vida para espairecer a nossa cabeça, mas também é da hora a gente ser ensinado em relação à tecnologia. E a gente não é ensinado sobre isso em lugar nenhum. Então, é isso. Eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijão.